Quais são as indicações para você fazer odontosecção? Normalmente dentes inclusos, não precisa ser só os molares, os caninos. Às vezes você tem um canino ali com uma laceração gigante de raiz, você nunca vai conseguir pôr ele na posição. A raiz parece uma serpente, assim, um S. Você vai precisar partir aquela raiz para você conseguir tirar o dente por etapas, né? Os caninos inclusos, quando há necessidade de tirá-los e não há chance de pô-los em posição. A outra opção também são os molares, né? Os pré-molares inclusos também, muitas vezes você precisa fazer isso, porque devido a lacerações de raízes, né? Os terceiros molares, você muitas vezes precisa fazer essa odontosecção, principalmente nos inferiores, porque é um osso mais denso, é um osso mais difícil de você conseguir expandir, né? Você conseguir aumentar o espaço para que ele possa sair, né? Através da luxação. Porque a luxação ela não é só rompimento de fibras, né, dos ligamentos periodontais. Você cria uma compactação assim do osso, né, você vai e expande o espaço, né, expande o espaço onde o dente está e você consegue remover o dente. Mas quando você faz isso, por exemplo, um dente que está travado em outro, o nosso dente ele é o tecido mais duro do nosso organismo, né, como um todo. Então, se você fizer uma força muito grande num dente para ele sair, dificilmente ele vai só fraturar. Pode acontecer o risco, você tem um risco maior de causar até uma fratura de mandíbula fazendo uma força excessiva, né? Então você vai evitar dessa forma fazer força excessiva nesse tipo de cirurgia, tá? Remoção de raízes residuais. Gente, uma raiz residual de um molar, de um pré-molar, você não tem como pôr forças. Tem duas raízes, então normalmente ele tem uma força de resistência maior, né, a luxação. Pontos de apoio, você arruma um ponto de apoio na distal, você começa a luxar, a raiz mesial ela faz resistência contra, né? Então a odontosecção nesse ponto faz com que você tire duas raízes unirradiculares, né? Fica muito mais fácil de você arrumar 2, 3 raízes, né, dependendo se for um molar superior. Então ele diminui a resistência e facilita muito você fazer esse trabalho de forma mais rápida, preserva o osso, que muitas vezes a gente vai tirar aquela raiz para colocar um implante. Então, quanto mais você preservar o osso, quanto menos ponto de apoio você tiver que fazer, né, osteotomia nessa região, melhor. Mais você vai preservar o alvéolo, melhor vai ficar o trabalho depois do implantodontista, vai ficar mais fácil para o implantodontista fazer o trabalho dele. Então, isso aqui é interessante você fazer para justamente evitar quebrar. A gente já fez uma aula sobre fraturas de tábua óssea, em que a gente falou que a tábua óssea que mais quebra é a vestibular. E muitas vezes as pessoas põem ponto de apoio na vestibular. Aí reabsorve a vestibular, fica um buraco. Tem que fazer um dente desse tamanho com implante, né? Um implante com um dentão desse tamanho para poder chegar, né, em oclusão, porque senão fica em infroclusão o dente, né? Então, assim, gente, a odontosecção ela ajuda nisso também. Porque você particionando o dente vai conseguir removê-lo mais fácil, sem machucar tanto aquele tecido. E dentes com raízes volumosas e divergentes. É lindo, gente, é muito lindo você tirar uma foto de um dente assim que você tirou. Mas nem sempre é fácil, né? Imagina, esses ganchinhos que tem aqui, ó, esses ganchinhos, imagina que lindo, né? Aquilo ali enroscado no osso e você tentando tirar. Uma bela hora, isso aqui pode fraturar, porque essas pontinhas têm uma resistência bem menor, né? Então, fratura, fica aquela pontinha lazarenta lá, justamente aquela que tá com um cisto apical, sabe? Aquela que você precisa tirar. Então, aquela que fratura. E o trabalho que vai te dar para remover aquilo ali depois. Essas raízes em gancho, assim, é muito melhor você soltar essas raízes, né? Você fazer odontosecção e aí você ir tirando elas que nem a gente tira prego torto, entendeu? Ela vai sair mesmo, que nem um preguinho torto, assim, de tão torta que é a raiz. Então, isso ajuda muito, facilita e evita que você tenha aquelas fraturas de pontinha de raiz que depois dá um trabalho danado para tirar. Você tem que remover muito mais osso, muitas vezes tem que tirar o septo, né? E corre o risco, se for superior, que esse daí são 3 raízes, superior, você corre o risco de você ter uma comunicação bucosinusal, você está removendo o septo, está cavucando o dente, está procurando um pedacinho de raiz lá no fundo. Então, dessa forma, fazendo odontosecção, planejando isso desde o começo, você já vai partir para a odontosecção. Você não vai nem tentar luxar, você faz a odontosecção primeiro, depois você começa a luxar o dente. Nesse ponto aí, né, nesse tipo de raiz,
vale muito planejamento. Você ter uma radiografia é importante, é interessante para você determinar como que você vai trabalhar. E a odontodissecção, nesse caso, ajuda bastante. Mais indicações, normalmente dentes bi- e trirradiculares, né? Porque você vai fazer seccionar raízes, mas você pode usar também em dentes unirradiculares para você criar apoios, pontos de apoio para você remover aqueles dentes. Esse tipo de técnica é interessante não só quando você vai fazer, por exemplo, unirradiculares, mas também quando você vai fazer dentes inclusos, por exemplo, dentes horizontais, né, que você remove a coroa e aí você cria um ponto de apoio nas raízes para você puxar a raiz, né, para fora. Para você puxar a raiz, aí você pode puxar com a bandeirinha, você pode puxar com aquele headbrink, né, headbrink, que são aqueles ganchinhos, parece o ganchinho do Capitão Gancho. Você puxa ali e você consegue puxar as raízes depois, porque você criou esse ponto de apoio, né, essa região onde a sua alavanca vai encaixar e com o osso, usando o osso como se fosse um ponto de fulcro, você vai conseguir puxar a raiz. E dentes bi- e trirradiculares com hipercementose. Dentes unirradiculares com hipercementose é meio difícil você fazer odontodissecção, mas para seccionar raízes, né, para conseguir tirar. Mas dentes unirradiculares, birradiculares, trirradiculares, totalmente recomendável. As raízes, elas sofreram um alargamento. Imagine uma raiz já dá um trabalho do caramba para você conseguir tirar. Imagine 3 unidas. Claro que você vai ter que fazer uma força descomunal, pode fraturar tábua óssea, você pode, se você conseguir tirar, muitas vezes o dente vem fraturado, então é muito melhor, você faz sim os alívios, os ossos que são necessários, né? Mas faz a secção das raízes, porque vai te facilitar muito, né? Vai te facilitar muito tirar esse dente.